Bem-vindos ao Tá Legado Podcast. Estamos aqui com mais um episódio para falar sobre paternidade, sobre legado, sobre o que nós podemos deixar não só para hoje, mas para a eternidade, né? Para as próximas gerações. E Fábio, eu estou pensando muito aqui sobre como você trabalha isso na sua vida pessoal. Você tem 4 filhas, né? Conta para a gente um pouquinho como que é trabalhar o legado, como que é trabalhar a paternidade com tantos filhos e, no seu caso, ainda em especial, 4 meninas, né? Meninas. Eu brinco, Vinícius, que quando eu falo que tenho 4 filhas, geralmente o pessoal fica admirado, né? E não só tenho 4 filhas, como a mais velha ganhou um bebê e é o quê? Menina. Menina, eu não posso perder esse Muito bom. reinado. Que E maravilha. aí eles perguntam, é muito comum fazer perguntas do tipo, qual o nome das suas filhas? Eu falo, rapaz, o nome que você quiser eu tenho. Fala o nome bonito que eu tenho. Qual a idade? Da minha maneira, eu tenho qualquer idade. De tanta filha, né? Tem a opção. Mas, cara, de fato é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma bênção, né? A gente poder participar do projeto de Deus. Que coisa linda é você desfrutar. Eu falo que eu sou o cara mais próspero da paróquia, Vinícius. Você não está entendendo, mano? Aleluia. E aí, assim, mas como assim o mais próspero? Tem uma pegadinha aqui, né? Porque, na verdade, não existe mais próspero. Existe gente mais rica, mais pobre, mais feliz, mais triste. Agora, mais próspero não tem. Ou é ou não é. Né? Não tem a ordem de grandeza, a prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é o desfrute. É um metasistema. É um local de descanso. É onde você está em Deus. Né? Coisa boa. Então, quando você está em Deus, todas as coisas começam a fluir. Então, que Deus me deu um presente, ter 4 filhas, ter uma neta agora. É desafiador? Claro que é desafiador. Nós somos a família perfeita? Não, e nem queremos ser. Eu falo isso constantemente para elas, minha filha. Eu não sou um pai perfeito, não quero ser. Inclusive falo para elas o seguinte, olha, de uma forma ou de outra, eu entendo que eu vou decepcionar vocês. Eu fiz lá uma assembleia esses dias. É natural, né? Lá em casa, com o tanto de filha, é uma assembleia, né? Para poder comunicar as Sim. coisas. Então, estabeleci lá uma assembleia ordinária e falei para elas, olha, eu em algum momento vou decepcionar vocês. Então, por favor, me perdoem logo. Não fica carregando com esse peso, não, porque é impossível na caminhada da história das famílias os filhos não se decepcionarem com os pais de alguma forma. Então, por favor, já me perdoem, que eu sou ser humano, eu vou errar, vou cometer deslizes. Então, me perdoem e tirem esse peso do coração de vocês para vocês ficarem mais leves, para vocês terem uma caminhada mais leve. Mas respondendo a sua pergunta, né, o que eu tenho feito? Eu tenho buscado em Deus de uma forma muito prática. Eu sou um cristão que eu entendo que a espiritualidade é algo que precisa desembocar em algo muito prático. Então eu entendo que eu preciso treinar, eu entendo que eu preciso estudar, eu entendo que eu preciso ter a percepção dos milagres de Deus na minha vida para me dar criatividade, para me dar inteligência, para me dar recurso. Mas, mano, eu tenho que fazer a coisa acontecer. O maná não vai ficar caindo do céu toda hora. Aliás, diga-se de passagem, quando cair, ele vai ser preciso ser preparado. Porque caiu o maná, mas o pão não estava pronto. É verdade. Tinha estratégia. Os caras precisavam acordar cedo, tinha a quantidade certa para pegar, tinha as pessoas certas para pegarem. Então, tinha toda lá uma estrutura, uma ciência para preparar o pão, para preparar lá o quitute, sei lá como que eles preparavam aquilo. Então, tinha uma participação humana, não é verdade? É verdade. As pessoas brincam, né? Ah, caiu do céu, né? Mas até quando cai do céu, tem a sua parte que você tem que ser feita, né? Então, eu entendendo isso, eu tenho buscado ferramentas de Deus. E por que tenho buscado ferramentas de Deus? Porque a palavra me instrui nessa direção. Eu trouxe um texto que, entre tantos, né, nós vamos citar vários aqui, que estimulam, que apontam para essa direção do legado, não só da herança. Nos nossos episódios anteriores nós falamos sobre a diferença e o paralelo que há entre herança e legado. Todos os dois ativos são muito importantes, mas especificamente sobre legado, tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 4, no verso 9, que diz o seguinte: fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Ou seja, você é testemunho ocular. Você está vendo um monte de coisa acontecer, você está vendo os milagres de Deus, a provisão de Deus, as maravilhas de Deus.
fiquem atentos para não se esquecer. Então, quando fala não se esquecer, aponta para legado. E aí o texto continua. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Então, quando eu olho para um texto desse, eu falo, cara, isso é legado. É verdade. Isso fala de lembrança, fala de memória, fala de registro, fala de cuidado para poder passar esse conteúdo para os filhos e para os netos. Isso tem muito mais a ver com legado do que com herança. E a comunicação é essencial sempre para isso, né, Fábio? Quando eu falo de legado e lembro disso, sempre me vem à cabeça. Isso tem a ver com produção de conteúdo. É isso que nós estamos fazendo aqui, cara. Gerando conteúdo para que não só nossos filhos, mas nossos netos e todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo possam desfrutar dessa riqueza. Eu fiz uma caminhada muito bonita recentemente de um outro podcast que se chamava Fala Pai. O nosso irmão Renan, @Recirilo, em todas as redes sociais, como ele costumava falar. Assisti alguns episódios. E foi muito legal. Recentemente está ouvindo novamente. Eu faço uma caminhada na praia pela manhã, moro aqui no litoral do Espírito Santo, na Praia da Costa. Deus me deu o presente de morar perto da praia. Sempre faço algumas atividades, vou aproveitando ali para ouvir um podcast ou outro. E tive o cuidado de revisitar esse conteúdo que nós produzimos desde 2021, que nós começamos a produzir esse material lá atrás, então está registrado. Eu recomendo que você se aproprie desse conteúdo, podcast Fala Pai, que tem a ver também com paternidade, com bênção, mais ou menos essa pegada que a gente está levando aqui. Muito bom. Mas aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Fábio, que legal, e a gente está produzindo algo que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, os nossos filhos e os nossos netos vão ouvir esse conteúdo e falar, olha, que coisa maluca que o vovô Fábio falava, que o vovô Vinícius produzia, olha que legal. Então, esse registro é muito importante. Eu olho para esse texto e vejo que nós estamos cumprindo essa orientação de tomar cuidado, de ficar atento, de observar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa geração e criar lembranças e memórias para que os nossos filhos e netos possam se apropriar. Você recebe este conteúdo porque empresas têm valores alinhados com os nossos e patrocinam o Tá Legado Podcast, como a GM Vix, que representa inúmeros produtos alimentícios, inclusive o delicioso gelato Bate de Latte. Entre em contato com a GM Vix pelo telefone 27 9 9580 3058. GM Vix. Muito bacana, Fábio, mas eu queria saber, assim, na prática, o que dá para ser feito? Né? A gente vê, às vezes, conteúdos que dão direcionamentos conceituais, digamos assim, e falta, às vezes, uma posição do que fazer, exercícios, digamos assim. O que você faz na prática? O que você indica para a gente que você aí, com 4 filhos, faz em casa? Cara, olha só, eu acho que o primeiro ponto é você decidir assumir o papel de pai. Então, eu acho que começa por aí. Se a ficha não cair, você pode ver conteúdo, você pode ir na missa, no culto, no candomblé, você pode ir em qualquer lugar, ler livro, ver filme, vai se emocionar, vai arrepiar, mas tem um texto na Bíblia que, se você me perguntar assim, qual é o texto que mais te impacta na Bíblia? Toda a Bíblia é boa, toda ela é inspirada, sem dúvida, toda ela é proveitosa para te exortar, ensinar, estimular, encorajar, e tudo isso é muito bom. Mas tem uma frase que me chama muita atenção, que é naquela passagem da parábola do filho pródigo, quando o filho mais novo, então, ele sai chutando a porta e desonra o pai, pede herança, vai embora para uma terra distante, passa um aperto danado porque está longe do pai. Eu gravei um conteúdo recente falando sobre isso. Se você não está sentado na mesa do pai, você não desfruta da presença, dos recursos do pai. Ele abriu mão disso tudo, foi para a terra distante, mas tem uma frase lá que me chama a atenção, que diz o seguinte, e caindo em si. Então, se você não cair em si, se a ficha não cair de que existe algo muito valioso, um papel muito importante para você desempenhar como pai, então de nada vai adiantar. Às vezes essa ficha cai para os negócios e você assume o seu papel até de provedor.
Sem Você dúvida. rala, você trabalha, você é empresário também sabe do que eu estou falando. Sem dúvida. Você abre empresa, você cria negócio, você quer de fato gerar herança, né? Produzir herança. Você, como homem, nós somos treinados a produzir herança. Mas o legado, às vezes nós não somos treinados a produzir legado. Então talvez esse podcast vai ter essa função de ativar o modo produz o legado também, além da herança, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, a ficha tem que cair, você tem que assumir que você é pai, que existe algo de muito precioso que Deus colocou nas suas mãos, que é a coroa da criação, que é a menina dos olhos de Deus, que eu falo assim, Vinícius, o mundo espiritual investe nas próximas gerações, cara. Sim. Pode observar, quando você lê a Bíblia, Deus te ama, mas Deus está de olho no Kevin, Deus está de olho no Diogo e ainda está de olho nos seus netos. Quando Deus se apresenta para a humanidade, ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu, com a liberdade de expressão, falaria que é o Deus de José, que está ali, né? Está ali a sequência. Então Deus, ele se apresenta como o Deus das gerações, o Deus da paternidade, o Deus da família, o Deus que investe em Abraão, mas está de olho em José, né? Então, essa perspectiva, esse ativo que Deus estabeleceu, nós precisamos estar atentos. Então, primeira coisa, a ficha precisa cair, nós precisamos entender que nós fazemos parte do projeto de Deus. E nós temos que, como mencionamos aqui, ser a parte ativa. Nós não precisamos, não podemos ter a ilusão de que só Deus vai fazer as coisas acontecerem sem a nossa participação ativa, não é verdade? Então, dito isso, a nossa paternidade tem que estar na nossa agenda, cara. Então eu escrevo lá, eu anoto, eu registro, eu marco, né? Não é algo que possa ser, na minha concepção, espontâneo. Quando eu tiver com vontade. Não, senhor. Não é quando eu tiver com vontade. Então eu coloco na agenda. Eu tenho a disciplina de exercer a paternidade. E é isso que eu recomendo para você que está vendo e nos ouvindo, que você tenha a disciplina e a coragem de assumir esse papel e colocar na sua agenda. Falar, esse tempo aqui é para minha família, esse tempo aqui é para os meus filhos, esse tempo aqui é para para minha esposa, esse tempo aqui é para eu adquirir informação, conteúdo, ler um livro, ouvir um podcast, fazer um treinamento, porque senão o ano passa, as décadas vão passando, os nossos filhos vão crescendo e a gente não assume essa bagaça, essa faculdade que Deus nos deu de exercer paternidade. Então vamos lá. A ficha precisa cair, esse tema precisa estar na sua agenda. E aí você precisa fazer a curadoria, como tudo na vida. Você pensa num treinamento profissional. Quanto conteúdo você tem? Quantos cursos? Quantas mentorias? Quantos coaches? Quantas imersões você tem disponível? E aí o que você vai fazer? Você vai se apropriar daquela que mais lhe convém, aquela que você acha que tem mais a ver com o seu perfil, com aquela que acha que tem mais resultado. Você vai conversar sobre o tema. Você conversa com um empresário, cara, estou com a dificuldade aqui. O que você acha? Rapaz, conheço um cara muito bom, hein? Tem um consultor assim assado, tem uma mentoria assim, tem uma imersão assim assado. Vai lá e faz essa imersão, que isso vai dar bom. Então, podemos dizer que é profissionalizar a paternidade, né? Porque eu estou vendo você falar, eu lembrei muito de um amigo meu, Marley, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala, a gente quando quer se desenvolver profissionalmente, a gente vai procurar curso, a gente lê livro, né? A gente se dedica, vai buscar conhecimento para crescer na nossa área profissional, né? E assim com tudo, né? Se você quer aprender a cozinhar, você vai fazer um curso, você vai ver vídeos. Isso. E as pessoas esquecem de fazer isso, às vezes, na vida afetiva, na vida pessoal, né? Então, eu acho que isso que você está trazendo tem um pouco a ver com a gente trazer um pouco até de técnica para a paternidade, botar um pouco no papel. Como que é? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Certamente. E assim, a ilustração que eu usei recentemente com você, é quando você está focado no tema, aquele tema parece que explode e vários acontecimentos, várias situações vão aparecendo, mas como você está antenado, você está preocupado, você está colocando o foco naquele tema, as coisas começam a surgir. A brincadeira que eu faço é a história do carro, né? Quando a gente quer comprar um carro, modelo tal, parece que está andando no trânsito e só aparece toda hora aquele carro que você... Mas por quê?
Você deu atenção, você deu foco, e aí você automaticamente começa a ver o carro no trânsito. A história da paternidade é a mesma coisa. Por exemplo, eu fui convidado por uma irmã muito querida, a Flávia Vaz, há 3 anos atrás, no auge lá da pandemia, na época que estava muito na moda as lives, né? Sim. E ela era mês de agosto, e ela então criou uma série de lives sobre paternidade. Chamou 4 convidados, eu era um deles, e eu falei com ela, eu aceito, mas me coloca por último, porque eu não sei nem o que eu vou falar não, filho, eu quero ver esses caras falar aí, Para ter uma aprender com referência. eles, eu quero falar um negócio inteligente, eu quero aprender com esses homens primeiro. E foi ótimo, 3 lives que eu participei, e fiz de fato muitas anotações importantes, e uma delas, e a que mais me chamou a atenção talvez, foi o pastor Klaus, ele falando algumas coisas sobre paternidade e tal, sobre a importância dos pais e sobre um movimento que ele participava que se chama O Mundo Precisa de um Pai, que é esse livrinho aqui, ó. Esse livro aqui é o livro que eu recomendo que você adquira, que você leia e participe desse movimento. Já está em centenas de países já, esse movimento que dá essa ênfase e esse foco. O Mundo Precisa de um Pai é um livraço. E aí, então, ouvindo a live do pastor Klaus, que é um dos representantes aqui no Brasil, e é um movimento muito legal, porque ele é muito aberto. Eu, a partir das participações, já sou considerado embaixador, eles assim me consideram aqui no estado do Espírito Santo, do Que movimento. bacana. E o pastor Klaus, que é o líder nacional, vamos dizer assim, fez essa live com a Flávia Vaz e mencionou. Era agosto, ele falou, inclusive, quero fazer um convite para vocês agora em novembro, faltava poucos meses ali para o congresso, nós vamos ter um treinamento master. E eu quero recomendar que vocês façam, porque o autor, o Cassi Carnes, que é o autor do movimento e o autor do livro, ele estará presente aqui no Brasil e vai ser uma festa, porque, inclusive, aproveite que ele já está de idade, a gente não sabe se ele vai voltar mais aqui no Brasil. Eu vi aquele convite, já olhei para o lado para minha mulher e falei, amor, prepara a minha mala, ou prepara a nossa mala, que nós vamos para Nápoles em novembro. Expliquei da proposta do movimento, ela aceitou e nós fomos para lá e foi muito legal. Eu já participei de 2 treinamentos. No ano seguinte, ou seja, 2022, eu fiz esse treinamento em novembro, 2023 eu fiz em outubro, nós estamos agora em 2024, acho que no final do ano vai ter outro treinamento, eu não sei ainda. Mas enfim, eu participei desse movimento, são 3, 4 dias de ministração, puxado, cara. Começa lá 8 horas da manhã, tinha dia que terminava 8, 10 horas da noite. Tudo falando sobre paternidade, sobre importância. Então, um conteúdo denso, um conteúdo bacana, e eu acho que tem que ser por aí. Quando você está com foco, você investe seu tempo, seus recursos, sua energia, sua criatividade naquele tema que você acha que tem valor. Muito legal, Fábio. Eu queria saber um pouco assim desse projeto aí, O Mundo Precisa de um Pai. O que isso consegue extrair para a gente? O que você pegou lá para trazer para a gente de coisas efetivas, né? Para a gente trazer prática. Cara, de tantos aprendizados, tantos conceitos importantes, um deles remete àquela questão do último versículo do Velho Testamento, que fala que Deus levantaria um que converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Então, de forma muito resumida, Deus falou ali naquele texto que todas as tretas, presta atenção, Vinícius, todas as tretas do universo, de todas as eras e épocas, de todas as culturas, têm a ver com paternidade, cara. Ele fala lá, olha, se os pais não converterem o coração dos filhos, se os filhos não converterem o coração dos pais, vai dar muito ruim, porque eu vou trazer maldição para a terra. Pense bem, se já é difícil você viver debaixo das bênçãos de Deus, imagina se viver debaixo da maldição de Deus, cara. Então toda essa treta, todos os acontecimentos de catástrofe que acontecem, obviamente fruto do pecado, tem a ver com a paternidade, segundo esse texto. Então, eu aprendi nesse movimento O Mundo Precisa de um Pai, uma série de ferramentas, como uma que foi muito impactante e eu consegui colocar em prática lá em casa, que é a seguinte: Vinícius, é impossível você
cercar o Kevin e o Diogo de todas as informações, de todas as frentes, de toda a precaução que ele tem que ter na vida. É impossível, Sim, porque é muita variedade. coisa. É muita coisa. Então, o que esse movimento recomendou, eu fiz e deu muito certo. Eleja de 3 a 5 valores da família e bata nesses valores, cara. Eu, como sou muito guloso, obviamente escolhi 5. O que nós fizemos? Então, o ano de 2023, nós separamos para o ano todo, nós trabalhamos nesse projeto, que foi o projeto dos valores da família, batizei lá. Legal. Né? O que aconteceu? Primeiro encontro, marquei com todo mundo, sempre no local fora de casa, eu reservo uma sala, cara, sala bacana, ar-condicionado, já preparo o lanchinho para não dar confusão, já começa comendo o lanchinho para não dar grita de que estou com fome, tudo preparado. Então, no primeiro encontro, eu trouxe esse conceito para elas, expliquei o que a gente ia começar a fazer, expliquei do porquê que a gente ia fazer, dei até um exemplo bem radical, eu confesso. Eu dei o seguinte exemplo, falei, olha, vamos imaginar que o papai fale para vocês que vocês não podem fumar maconha. Joguei duro, né? Nossa. Porque é uma coisa que os pais têm que alertar os filhos sobre a questão das drogas. Olha, não pode fumar maconha, maconha não é de Deus, maconha vai te prejudicar, vai te trazer uma série de consequências, vai te escravizar, isso é terrível. Depois da maconha, as pessoas fazem um monte de besteira para poder bancar o vício. Sai fora de maconha, que maconha não é de Deus. Aí o que poderia acontecer? Daí, há 6 meses, a Isabela aparecer fumando crack. A Mônica aparecer cheirando cocaína e eu chamar a atenção delas. Minhas filhas, o que está acontecendo? Vocês são loucas, não sei o quê. Pai, mas por que você está falando isso? Mas não falei com você que não sei... Não, você falou sobre a maconha, não falou sobre o crack, não falou sobre cocaína. Sim. Um exemplo meio drástico, letra, um exemplo meio dramático que eu dei para elas entenderem, já estão crescidinhas, já sabem muito bem de mais coisas até da gente, muitas vezes, não é verdade? Sim. Então, dei esse conceito para elas. E aí coloquei mais de 200 valores ali em cima da mesa, fizemos uma eleição, cada uma votou naqueles valores que mais chamavam a atenção. A dinâmica era a seguinte, olha, escolham os valores que têm tudo a ver com a nossa família ou aqueles valores que ainda não fazem muito parte da nossa história, mas que vocês entendam que deveria fazer, ok? Esses 2 critérios eu criei. Legal. Então, cada uma ali escolheu. Depois fizemos uma apuração dos mais votados. E os mais votados valores da nossa família foram integridade, fé, honra, integridade, fé em Deus, gratidão e generosidade. Escolhemos esses 5 valores, Vinícius. E aí, durante o ano de 2023 todo, o que nós fizemos? A cada 1 ou 2 meses, nos reunimos e discutimos um valor à parte. Então eu preparava o material, mesma coisa, fora de casa, numa sala, para dar mais impacto, mais seriedade para o projeto, o lanchinho já estava garantido, e aí eu preparava um material para cada um desses valores e distribuía o material para cada um deles ali. A gente falava para elas chamarem os namorados, porque as 3 maiores já estão com namorados, uma já é casada, tragam os meninos que querem participar, e aqueles que queriam participar, participavam também. E aí trabalhávamos aqueles valores ali. Então, no primeiro encontro, trabalhamos sobre honra, cara. O que significa honra? Qual a importância da honra? E aí dou oportunidade para elas se manifestarem e elas dizerem o que elas acham sobre cada um desses valores, dando exemplos, dando conceitos. E foi muito legal, muito espontâneo, né? Mas muito impactante, eu acredito. Espontâneo, mas ao mesmo tempo, pelo que você está dizendo, você ia buscar conteúdo para chegar lá com alguma coisa preparada, com informação, com coisas pontuais mesmo. Né? Lembra que eu falei que tem que estar na agenda? Tem que estar na agenda, mano. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no dia 20 de maio de 2024. Nessa semana, nós temos uma reunião da família. Que daqui a pouco eu vou falar que é o novo projeto agora desse ano. Mas tá na agenda, mano. Eu tô negociando, dá trabalho. Você imagina negociar com 4 filhos, a esposa e a minha agenda, para conciliar essas agendas todas. Sem dúvida. Dá muito trabalho. Mas é isso. Você quer investir em algo que tenha valor? Você quer produzir um legado que vai, de fato, impactar
os seus filhos e vai impactar a próxima geração, isso dá trabalho, cara, né? Tem que ter investimento, como eu falei. Então está na minha agenda, eu vou preparar o material, vou me dedicar um tempo, porque o que você acabou de falar, quando é para a empresa, você não é tão criativo, você investe tanto para poder fazer treinamento, para adquirir conteúdo, por que não fazer isso para dentro da nossa casa? Então, o ano de 2023, nós passamos o ano todo. Vou até passar aqui algumas imagens para você, que você vai estar vendo aí de algumas cenas desses encontros que nós participamos aí em 2023, tratando especificamente sobre cada tema, exatamente como você falou, preparo um conteúdo, levo, né, com textos bíblicos, com exemplos, com questões do cotidiano, para que esses valores estejam na veia das meninas. Como eu disse, não dá para cercar tudo, mas você imagina, se por um milagre as minhas filhas absorverem o valor da honra, da integridade, da fé em Deus, da gratidão e da generosidade, isso vai cercar muita coisa, cara. Isso vai prevenir elas de muitos erros, né? Vai blindar ela de muita bola fora que elas, porventura, poderiam dar. Então, fizemos esse trabalho e essa dinâmica de reunir com a família foi muito legal. Tanto que agora, em 24, nós estamos começando uma nova série que eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas antes. Por exemplo, qual o resultado que nós escolhemos disso? Nós estávamos lá indo para Pedra Azul, a região de montanhas aqui do estado, fazer um passeio com a família e imagina, né? Aquela gritaria dentro do carro, e aquela confusão. E de repente a Monique, a filha gêmea de 24 anos, mencionou alguma coisa do cotidiano dela. Ela falou, inclusive, eu estava fazendo um lanche esses dias, papai, na padaria, e eu eu consumi lá um café e um pão de queijo. Só que na hora que eu fui pagar, eu acho que o atendente lá esqueceu de lançar na comanda, só tinha o café, não tinha o pão de queijo. Eu falei, e aí, minha filha, o que aconteceu depois? Ela falou, pai, claro que eu falei pro pessoal na hora, acho que é algum engano aqui, esqueceram de colocar o pão de queijo, que eu consumi o pão de queijo. Aí foi aquela gritaria do cara, muito bem e tal. O que ela estava exercendo ali? O valor da integridade. Sim. Ok? E aí eu, na hora, fiz o seguinte comentário para a Monique. Ela acabou de fazer o curso de Direito, né, e talvez tenha um sonho aí de ser juíza. Eu virei para ela e falei o seguinte, então, minha filha, hoje o exemplo foi do pão de queijo, que você usou desse valor da integridade, você denunciou e pagou o que deveria ser pago. Agora, quando você for juiz, os valores vão ser maiores e vai chegar alguém que vai te oferecer propina para você dar lá o seu jeitinho na hora de você dar o veredito para um processo, minha filha. Então, minha filha Monique, da mesma maneira que você exerceu integridade para denunciar a questão do pão de queijo, quando você for juíza, você vai falar, não, na minha família nós temos um valor que é integridade, você não vai aceitar suborno. Perfeito. Tá vendo? Hoje é um pão de queijo, cara. Mas e amanhã os números podem ser maiores, mas o valor permanece o mesmo. O valor começa no pãozinho de queijo, pãozinho de queijo. Mas porque está na veia, porque nós exercitamos, porque nós brincamos, porque nós trazemos esses conceitos. E não é só aquela reunião e ficar naquilo, não. Constantemente nós estamos mencionando sobre esses valores. É algo que tem que ficar para a vida, né? E aí, para encerrar essa parte do aprendizado do mundo precisa de um pai, dos desdobramentos, e para a gente caminhar para o final também, que o nosso tempo está esgotado, a nossa ampulhetinha que já me denunciou, já vencemos o tempo, decidimos que em 2024 nós vamos continuar com esses encontros familiares sobre uma nova temática. Qual é a temática? Algo que me chamou a atenção, eu lendo a palavra, eu li lá naquela passagem de Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. E nós descobrimos, estudando aquela palavra, que quando a Bíblia, Vinícius, você está estudando teologia, certamente você sabe disso. Quando a Bíblia fala sobre a figura da mulher, em muitos casos, aquilo é um tipo da igreja. O que é o tipo? O tipo é aquilo que aponta para. Por exemplo, o Cordeiro do Velho Testamento apontava para Jesus. Vários elementos do Velho Testamento apontavam para algo do futuro, apontavam para Jesus, apontavam para a igreja. A mulher é assim. Então, quando você lê lá em Provérbios 31 da mulher virtuosa, na verdade, você pode facilmente aplicar para
a igreja virtuosa, as virtudes da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Então, fazendo lá a analogia, nós inferir que aquilo pode ser traduzido para o discípulo virtuoso, a pessoa virtuosa, o homem e a mulher virtuosa, né? Então, entendendo isso, nós começamos a ler Provérbios 31, esse texto da mulher virtuosa, porque o último versículo daquele capítulo tem algo maravilhoso, que é uma sentença. É Deus falando assim, olha, deem a essa mulher o fruto das suas mãos e que ela seja honrada, que ela seja reconhecida, que ela receba prestígio. Falei, mano do céu, eu quero esse negócio para mim. Eu quero esse negócio para mim. Sem dúvida. Então, há uma ligação muito clara entre aquilo que a mulher fez. Lembra que nós comentamos aqui? Deus traz princípio, Deus está abençoando, Deus está derramando bênção. Mas qual é a sua parte, mano? O que você vai fazer para poder executar o plano de Deus? Então, tem vários elementos lá do texto que nós estamos estudando agora. Fizemos a primeira reunião já, essa semana vamos fazer a segunda. A dinâmica foi assim, nós separamos em times, cada time vai ler a Bíblia e vai anotar qual é a virtude, qual é o pulo do gato, o que essa mulher fez, qual é o princípio que está escondido ali. Então, anotamos vários princípios, já começamos o estudo e nós vamos estudar isso no ano de 2024, remoer. Meditar quer dizer isso. A Bíblia não fala que é para você ler a Bíblia. Em nenhum local da Bíblia fala, leia a Bíblia. Não. Medite na palavra. Medite na palavra. E meditar tem a ver com isso. Com estudar, com remoer, com especular, com anotar, com perguntar o que você acha. E aí chegar num consenso, né? E nós estamos fazendo isso, tudo isso, fruto do que nós aprendemos no movimento. E eu recomendo você que está nos assistindo ou vendo, para você colocar na sua agenda, criar essas rotinas, criar esses movimentos. Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos bacanas. Obrigadão, Fábio. Então, vamos encerrando aqui. Pegue esses ensinamentos, vamos colocar em prática, vamos buscar informação e fazer acontecer isso dentro da nossa casa. Deixar um legado com conhecimento e com atividades práticas. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.